Bora trabalhar, meu povo lindo! Começamos mais um vídeo aí falando de cartografia ainda, agora com elementos de um mapa, projeções. O que será que está em torno destas, que são as rainhas, as princesas da cartografia, as projeções cartográficas, aquelas que pegam o meio, que pegam o espaço, apreendem o espaço e permitem que a gente carregue o espaço conosco. Pois é, as rainhas da cartografia, as projeções, elas precisam ser entendidas por todos os seus artifícios, seus componentes. E aí a gente começa então falando de escalas cartográficas, relações matemáticas, né, gente? Relações matemáticas entre o que existe lá fora no mundo real e o que tem aqui dentro, né, no nosso mapa, aquilo que a gente pode carregar, aquilo que é apenas uma projeção da realidade. Bom, a gente começa então falando de escala, lembrando da nossa lindíssima professora Dona Marlene, lá do ensino fundamental. A tia Marlene, ela nos ensinou lá em artes a fazer um desenho bonitinho, que a gente vai fazer aqui junto. Olha só, vou pôr a minha segunda câmera aqui, eu tô ficando bom nisso. Vou aumentar ela para a gente ver maior. Basicamente, quero que a gente possa ver aí o desenho com um pouquinho mais de qualidade. Então tá aqui, ó. Então beleza, depois eu diminuo de novo para não atrapalhar a gente. Lembra da tia Marlene? Ela pegou aquela árvore imensa que existia na escola, levou a gente até a frente da árvore. A árvore tinha uns 3 metros. Aí a tia Marlene falou assim: desenhe essa árvore, meus queridinhos, nesse papelzinho. E aí foi que o barraco desabou, né, para nós. Como que a gente faz isso? Ela nos ensinou a dividir o papel, por exemplo, em quadrículas. E nos ensinou a imaginar as quadrículas de mesmo número na árvore. Lembra desse artifício de artes? E aí, em cada quadrícula, a gente tinha que desenhar o que a gente enxergava. E aí a gente conseguia fazer o desenho como um todo. Pois então, essa quadrícula enorme aqui, ó. Essa quadrícula zona aqui, ela vai ter uma relação matemática com essa quadrículazinha aqui, né? Então, o quantas vezes eu tive que diminuir a minha imagem real para que ela coubesse naquela imagenzinha pequena, né? Quanto que aqueles, de repente, 1 metro do mundo real deveria ser diminuído para caber dentro do centímetro do mapa, do desenho, da projeção. Isso é uma escala de redução, reduzir tantas vezes. Neste caso aqui, a gente sabe que 1 metro tem 100 centímetros. Então, reduzindo ele 100 vezes, cabe os 100 centímetros em 1 centímetro. Por isso, a escala vai ser representada, neste caso, desta forma aqui. Em 1 centímetro do seu mapa, foram desenhados 100 centímetros do mundo real. Ah, entendi. Então, bora pensar a escala dessa maneira, como um elemento que nos permite apreender aquilo que é enorme lá no mundo real e transformar em algo pequenininho aqui na projeção. Dá uma olhadinha na nossa aula de escala, então. Antes de falar dos 3 tamanhos de escala, vejam estes mapas. Eu peguei a América do Sul, que é imensa, e coloquei numa foto de satélite pequena. Eu posso dar um zoom e mostrar o estado de São Paulo, é a nossa segunda escala. Ou eu posso aproximar ainda mais
não é? Mostrando aí as nossas cidades, os nossos bairros, os nossos quarteirões. Eu estou mudando a minha relação matemática entre o que é real e imenso e entre o que é projeção, aquilo que é pequeno, aquilo que de alguma maneira pode ser carregado. Né? Porque o geógrafo vai precisar desse material para fazer geografia. Ele não vai poder carregar o mundo para dentro do gabinete científico dele. Ele vai precisar carregar as informações do mundo. E a escala permite, então, pegar o espaço de uma maneira, claro que representada, né? Mas de uma maneira fiel, científica, com um método científico, e carregar esse espaço para dentro do gabinete. Bom, então aí nós temos 3 tamanhos de escala. A escala grande é aquela escala em que eu vejo tudo muito próximo, né? Aquilo que eu utilizo para mostrar minhas plantas arquitetônicas, aquilo que eu observo o mundo bem de perto, eu vejo detalhes. A minha área mapeada numa escala grande vai ser pequena. Entretanto, a minha área vai ter muitos detalhes. Eu vou conseguir ver árvores, ruas, eu vou ver detalhes de residências. Então as escalas grandes mapeiam áreas pequenas, mas com muitos detalhes. É o contrário das escalas pequenas, em que mapeiam áreas realmente grandes, imensas, mas com poucos detalhes. Aí eu não vou conseguir ver árvores, eu não vou conseguir ver ruas, eu não vou conseguir ver bairros, nem cidades, talvez nem estados. Eu não vejo os acidentes geográficos pequenos que apareceriam se eu estivesse olhando de perto. Eu estou olhando de longe, né? Então, escala pequena mapeia uma área grande, mas mostra poucos detalhes, enquanto uma escala grande mapeia uma área pequena, mas mostra muitos detalhes. Mas Paquito, e a média? A média é média, né? Mostra detalhes medianos em uma área mapeada média, em uma área de tamanho regional, né? Não é uma área local, não é uma área global, mas é uma área regional. E aí a gente vê as relações que o IBGE usa em tamanho de escala para falar isto é grande, isto é pequeno. Eu quero voltar à nossa imagem da mesinha, da nossa lousa. Olha só a nossa lousinha aí, o nosso papel. Vou aumentar de novo para a gente ver com um pouquinho mais de detalhe. Tá aí, ó. Acabei de mudar a escala do nosso papel, né? Eu tornei a minha escala uma escala maior, porque eu estou vendo mais detalhes. Bom, o que é uma escala? Na verdade, eu tenho que entender que em 1 centímetro do meu mapa, eu estou desenhando 100 centímetros do mundo real. Quer dizer que eu estou dividindo este 1 centímetro em 100 pedacinhos para caber em cada um deles um pedacinho que equivale a 1 centímetro do mundo real. Então é uma divisão. Se eu tenho, portanto, 1 dividido, por exemplo, por 10.000, essa divisão vai ter um valor. E vocês vão de concordar comigo que a divisão 1 por 10.000 é diferente e, portanto, o resultado é maior do que 1 por 1 milhão. 1 por 1 milhão, 1 por 10.000. Qual é o número resultante maior, né? Se isso é uma divisão, é importante que a gente saiba que quanto menor o denominador, maior será o resultado e, portanto, maior será a escala. Por isso que 1 por 100 é uma escala maior do que 1 por 1 milhão. Perfeito? Essa é a lógica que a gente tem que considerar. Bom, sabendo disso, voltamos lá à nossa relação matemática, né? A nossa relação entre espaços maiores ou menores no mundo real e na projeção. Vejam, olha aqui, nós temos 2 tipos de escalas que podem ser apresentadas para a gente. A escala pode ser geométrica ou pode ser gráfica aritmética. Então, nós temos aí os 2 tipos. A escala gráfica, como vocês podem observar aqui, ó, a escala gráfica é uma reguinha que fica lá no fundo da nossa
do nosso mapa, lá embaixo no nosso mapa. Essa reguinha, necessariamente, ela vai nos trazer uma informação importante. Porque em cada 1 centímetro, vejam só, aqui embaixo no nosso mapa, nós temos a distância de 1 centímetro, de um pauzinho para o outro aqui, 1 centímetro do meu mapa vai equivaler a 100 quilômetros da realidade. Se em 1 centímetro do meu mapa eu tenho 100 quilômetros de realidade, sempre a sucessão é de 100 centímetros, então, obviamente, que eu vou ter a seguinte escala. Vamos lá na nossa folhinha. Se num quadradinho de 1 centímetro do meu mapa, olha só, se aqui eu tenho em cada uma dessas distâncias a distância de 1 centímetro, então eu tenho no meu mapa 1 centímetro. Em 1 centímetro do meu mapa eu tenho a variação de 100 quilômetros. Veja, vai de 100 para 200, para 300. Então a variação sempre é de 100 quilômetros. Se em 1 centímetro do meu mapa eu tenho desenhado nele uma quantidade de 100 quilômetros do mundo real, qual é a minha escala? Eu não posso manter uma escala que de um lado no mapa sempre vai ser dada em centímetros, porém, do outro lado vai ser dada em quilômetros. A geografia não aceita isso, meu povo. Então fica meio óbvio que eu vou ter que converter. E para fazer essa conversão, obviamente que eu vou ter que apelar para aquilo que eu aprendi lá no ensino fundamental, que é necessariamente a conversão do sistema métrico. Ou seja, se eu tenho quilômetros para centímetros, eu tenho que buscar a informação lá de trás, que basta multiplicar isso por 1000, eu acho metros, basta multiplicar o resultado por mais 100, que eu acho centímetros. É muito mais fácil a gente já ir direto e acrescer 5 zeros. E aí eu consigo transformar quilômetro em centímetro. O inverso é verdadeiro. Se eu quero transformar centímetro para quilômetro, eu corto 5 zeros. Então a minha escala gráfica, 1 centímetro variando 100 quilômetros, equivale à minha escala numérica, em que em 1 centímetro do meu mapa estão contidos 10 milhões de centímetros do mundo real. Sabendo isso, a gente já está preparado para ir para o nosso primeiro exercício de escala. Aliás, nós estamos na sorte, porque nós usamos o sistema métrico, né? E os americanos, que ainda têm que pensar isso em milhas, polegadas. Pois é, né? Que é muito bom ser um povo que segue o sistema métrico, né? Pois bem, vamos então para o nosso primeiro exercício. Não tem nada a ver com a epidemia que está acontecendo lá na Itália. Ele é um exercício que eu já selecionei ano passado para a gente. Desejo ao povo italiano a melhor sorte do mundo, a melhor recuperação. Esse momento é muito grave para todos, eles estão passando lá o que a gente não quer passar aqui. Então vamos fazer tudo direitinho, né, para que a gente ultrapasse aí o coronavírus com certa tranquilidade, né, o máximo possível dela. Bom, de acordo com o mapa da Itália, a distância em linha reta entre os pontos A e B é de 6 centímetros. Se a distância é de 6 centímetros e a escala é de 1 por 12 milhões, então qual é a distância no mundo real? Bora usar o nossa lousinha, nosso papelzinho? Bom, eu vou dividir aqui e vou fazer esse exercício aqui, ó, o exercício Itália. O exercício da Itália. Eu sei que eu tenho uma escala em que no meu mapa eu sempre escrevo isso antes de começar no exercício. No meu mapa eu tenho uma distância específica, né? Em 1 centímetro do meu mapa foram desenhados, no caso ali, 12 milhões de centímetros no mundo real. Então, em 1 centímetro do meu mapa foram desenhados 12 milhões de centímetros do mundo real. O meu mapa me dá uma distância de 6 centímetros. Em 6 centímetros do meu mapa eu tenho a distância entre a cidade A e B. Qual é a distância no mundo real? Basta fazer essa regrinha de 3. 1 vezes x, 1x. 6 vezes 12 milhões, 72
milhões. Essa é a distância no mundo real. 72 milhões de centímetros. Obviamente eu não posso dar a distância entre duas cidades com o número de centímetros, então eu tenho que transformar isso em quilômetros. Basta cortar então 5 zeros, é aquela história do sistema métrico que você aprendeu lá no ensino fundamental. 720 quilômetros é a distância em linha reta entre as duas cidades. Vamos para as nossas alternativas. Portanto, a nossa resposta é a alternativa C. C de Curralinho. Uma cidade do Pará, né? Saúde, Curralinho. Bom, sabemos então fazer este tipo de exercício. Bora fazer este aqui que não aparece mapa. Tem a mesma configuração. Considere um mapa geográfico cuja escala é de 1 por 1 milhão e a distância em linha reta entre duas cidades é de aproximadamente 7 centímetros. Assinale a alternativa que indica corretamente a distância real entre duas cidades. Bom, nós temos então o exercício da UFC. É um exercício que se apresenta para a gente agora. Nós temos então a seguinte situação. Vamos ver lá o nossa luzinha. No nosso mapa, nós temos uma distância que contém o mundo real. Em 1 centímetro do nosso mapa estão contidos 1 milhão de centímetros do mundo real. Então, bora lá. Em 1 centímetro do mapa estão contidos 1 milhão de centímetros do mundo real. Se a gente sabe isso, o que mais a gente precisa saber? A distância entre as duas cidades. E o exercício nos dá que essa distância é de 7 centímetros. Se a distância é de 7 centímetros, se em 7 centímetros do nosso mapa é a distância no mapa, qual é a distância no mundo real? Dá para fazer 1 vezes x, 1x, que é igual a 7 vezes 1 milhão, 7 milhões. A distância no mundo real é de 7 milhões de centímetros. Volto a dizer, não dá para falar distância em centímetros, corte 5 zeros, acha a distância no mundo real em quilômetros. Então, a distância do mundo real é de 70 quilômetros. Beleza? Mais um exercíciozinho feito. Vamos para o próximo exercício, que é um exercício aí que eu... Opa, a resposta antes. Tá aí, ó, 70 quilômetros é a nossa distância real. Bora falar agora sobre mais um exercíciozinho, agora através do cálculo de área. É possível usar a escala para calcular uma área. Nesse exercício da PUC Minas Gerais, nós temos o seguinte... Considerando-se a escala de 1 por 25 mil e a grade formada por quadrículas de 1 por 1, a área do polígono representado abaixo é de... Bora lá mostrar a nossa lousinha. A gente sabe que a escala é mapa. Em 1 centímetro do meu mapa estão contidos 25 mil centímetros do mundo real. Essa é a escala utilizada. O exercício nos traz uma imagem formada por quadrículas todas de mesmo tamanho, e essa imagem não tem nenhuma quadrícula dividida ao meio ou que perdeu um pedaço, então é um polígono regular. Basta então achar a área da quadrícula de 1 centímetro e multiplicar pelo número de quadrículas. Vamos então achar essa área do quadrícula de 1 centímetro? A gente sabe que 1 centímetro equivale no mundo real a 25 mil centímetros, ou, corta 2 zeros, 250 metros. Então a área da quadrícula, que é lado vezes lado, porque é uma quadrícula, né? É uma área de 250 metros por 250 metros. Ah, não entendi, Paquito. É o seguinte, usando a escala, eu sei que em 1 centímetro estão contidos 25 mil centímetros. Se eu cortar 2 zeros, eu tenho então 250 metros, né? Porque se eu dividir por 100, 1 metro tem 100 centímetros. Então eu vou saber que 25 mil centímetros é igual a 250 metros. Se eu sei que 1 centímetro equivale a 250 metros, o lado dessa quadrícula, ó, que é 1 centímetro, equivale a 250 metros. Este outro lado também 250 metros. Sendo assim, a área da quadrícula é 250 vezes 250,
Fazendo esse cálculo rápido, se não me falha a memória, eu tenho 62.500 metros quadrados. 250 vezes 250 daria isso. Calculei tudo, calculei uma quadrícula. Eu tenho um polígono aí que, para achar a área do polígono todo, eu tenho que saber a área de uma quadrícula e multiplicar pelo número de quadrículas. A área do polígono todo, então, será 62.500, que é a área de uma quadrícula, vezes o número de quadrículas que eu contei lá no polígono, são 14. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fazendo esse cálculo, a área do polígono vai ser de 875.000 metros quadrados. Chegamos então à resposta A. Era essa. Beleza, meus lindos e lindas? Esses são alguns dos exercícios de escala que vocês vão ter que fazer pela frente. Vou direto para o exercício de escala, que exige não cálculo, mas uma noção de tamanho e de proporção, que é muito comum em Enem. Então peguem aqui, por exemplo, este exercício aqui. Considere um mapa a ser usado em sala de aula para representar diferentes temas geográficos. Assinale a alternativa que relaciona corretamente a escala e a área mapeada, e o exemplo utilizado. Então, por exemplo, numa escala 1 por 5.000, em 1 centímetro cabem 5.000 centímetros. Lembra? Sempre as escalas serão dadas em centímetro por centímetro, nunca varia, em geografia pelo menos. Isso quer dizer que em 1 centímetro cabe 50 metros. Se eu desenho em cada 1 centímetro do meu mapa 50 metros, concorda que desenhar o Brasil vai ficar um mapa gigante, não dá para utilizar? Porque o Brasil tem 4.000 quilômetros, pelo menos, mais de 4.000 quilômetros de norte a sul e de leste a oeste. Então, o item A não dá para utilizar essa escala para desenhar o Brasil, o mapa ficaria muito grande. 1 por 500.000, quer dizer que em 1 centímetro, cortando 5 zeros, eu desenho 5 quilômetros. O Parque do Ibirapuera é uma região da cidade de São Paulo, deve ter alguns quilômetros. Se eu for desenhar em 1 centímetro 5.000 quilômetros, o Parque do Ibirapuera vai caber em 1 centímetro. Concorda que fazer um mapa de Ibirapuera de 1 centímetro não tem nenhuma lógica? Pois é, não pode ser o B. Agora, 1 por 150 milhões. Se eu cortar 5 zeros, eu vou ter em cada 1 centímetro 1.500 quilômetros. Concorda que o planeta é muito grande, tem 40.000 quilômetros? Portanto, se eu desenhar 1.500 quilômetros num mapa a cada centímetro, para chegar aos 40.000 quilômetros, eu vou ter um mapa de 20 centímetros, 30 centímetros, perfeito! Então eu vou desenhar uma área grande no meu mapa, referente ao planisfério, com essa escala dá certo. Perfeito, a alternativa correta é a C, olha lá a resposta. 1 por 250.000. Em 1 centímetro, eu vou colocar, então, 2.500 metros ou 2,5 quilômetros. A Praça da Sé é um quarteirão, gente. Tem 100 metros, 200 metros. Não daria para desenhar nem em 1 centímetro. Seria um pontinho desenhado em 1 centímetro. Então, não funciona. E em 1 centímetro, contendo 100.000 centímetros, que equivale em 1 centímetro, cabe 1 quilômetro. Desenhar a região sudeste, só o estado de São Paulo tem, no mínimo, em 800 quilômetros em linha reta. Para o estado de São Paulo, eu precisaria de um mapa de 80 centímetros, portanto. Para a região sudeste, tem um mapa muito maior. Não dá para ter um mapa tão grande também. Portanto, só poderia ser resposta C de Curralim. Queridos e queridas, ficamos por aqui com mais essa aula. Grande beijo. Desculpa os barulhos externos, é uma situação esporádica. A gente está gravando isso da melhor maneira possível, mas em casa, né? Então o cachorro late, o vizinho bate palma, o cara passou coletando lixo. É isso aí, né, gente? E bora lá. Grande beijo no coração, muita saúde a todos vocês e tchau!